O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou hoje com o âncora da CNN, Gustavo Uribe. Questionado sobre o alerta da OTAN sobre possíveis sanções contra o Brasil por causa da relação comercial com a Rússia, o chanceler disse que o comentário é descabido. Eu acho que esses comentários do secretário-geral da OTAN são totalmente descabidos. Primeiro, porque a OTAN é uma aliança militar e não negocia acordos comerciais. Segundo, porque o Brasil não faz parte dessa aliança militar, nem os outros dois países que ele mencionou. Portanto, é totalmente descabido e o Brasil, como todos os países, tratam de questões comerciais bilateralmente ou no âmbito da OMC. Portanto, é totalmente um disparate, não tem cabimento. E a questão de relações comerciais com os países, dos três países que ele cita, com a Rússia, não tem nenhum cabimento, porque talvez ele não esteja informado, como ele é da área militar e não comercial, que a União Europeia compra 51% do petróleo bruto russo, nesse momento, compra, 6% de petróleo, 51% de gás natural e 6% do gás liquefeito que é vendido pela Rússia é comprado pelos países da União Europeia. Então, talvez tenham também sanções. Lorival Santana, que tipo de renegociação o Brasil pode fazer com a Rússia? Mas é claro também a sua análise dessa fala do nosso chanceler Mauro Vieira. Vamos lá, Marco Rutte foi primeiro-ministro da Holanda durante 15 anos, então é difícil considerá-lo alguém apenas da área militar. A declaração do Marco Rutte foi no contexto em que ele estava ao lado do presidente Donald Trump, quando o Trump disse que os países, que ele adotaria sanções, tarifas de 100% como sanções secundárias, caso dentro de 50 dias a Rússia não aderisse a um cessar-fogo com a Ucrânia. Aí, isso foi na segunda-feira, aí na terça-feira o Marco Rutte fez essa provocação. Bom, Índia, China, Brasil deviam tomar cuidado, porque existe a possibilidade dessas sanções. Porque o Marco Rutte, ele é o secretário-geral da OTAN, que ajuda a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Por sua vez, China, Índia e Brasil ajudam a Rússia na sua guerra contra a Ucrânia ao importar produtos da Rússia, porque esses bilhões de dólares são convertidos em armas, no esforço militar russo contra a Ucrânia. Então, são países que estão furando o isolamento da Rússia e tornando mais difícil a pressão internacional ocidental para que a Rússia faça o quê? Retire as suas tropas da Ucrânia, que ela ocupa ilegalmente, e todos os dias envia centenas e centenas de drones e também mísseis contra a Ucrânia, contra alvos civis. Então é disso que se trata, né? Agora, nós estamos indo num caminho, e seria interessante que o chefe da diplomacia brasileira entendesse isso. Nós estamos indo num caminho bastante delicado, né? No início do jornal a gente mostrou a carta do Trump elevando o tom contra o presidente Lula, depois de uma entrevista do presidente Lula à CNN, em que ele também teve momentos, a maior parte do tempo falando em negociação, mas teve momentos de maior agressividade que acabaram repercutindo dentro de um histórico em que o Brasil vem falando em substituição do dólar, vem se alinhando muito com as teses da China, que é o principal rival dos Estados Unidos. Então, é interessante a diplomacia brasileira fazer um mapa de risco, que aparentemente ela não tem até agora, porque foi surpreendida pelas tarifas de Trump, quando era claro que algo assim ia acontecer, e trabalhe, faça a tarefa de casa, porque interesses brasileiros estão em jogo. Mas o chanceler também não tem um ponto quando diz que a Europa ainda compra petróleo, ainda compra gás natural da Rússia? Os números dele estão errados, é bem menos que isso. E quanto ao gás natural vem em gasoduto.
é uma infraestrutura que existe, é muito difícil você substituir gás natural. Agora, acusar a União Europeia, os países europeus, de não estarem fazendo um esforço monumental, dada a dependência que eles tinham antes da energia russa, realmente é querer negar os fatos. E esses países que ainda importam, vários deles são países aliados do Putin, que estão dentro da União Europeia, como Hungria e Eslováquia. Muito obrigado, Lorival Santana.